Então, Estados Unidos da América, vamos ver aqui um pouquinho sobre, de modo geral, né, aspecto físico e também alguns aspectos econômicos dos Estados Unidos, socioeconômicos. Vamos lá. Os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo, se a gente contar os territórios que são não contínuos. Por exemplo, se a gente contar com Alasca aqui, ó, que faz fronteira com o Canadá, tá vendo? Alasca, que foi um território comprado pelos Estados Unidos, da ex-União Soviética. E se a gente contar com o Havaí aqui, que é um arquipélagozinho ó, no meio do Pacífico, que não tá pegando mais esse pontinho aqui, tá vendo? Se a gente contar também com o Havaí, então os Estados Unidos se tornariam o terceiro maior país do mundo. Se contar com os territórios não contínuos, tá vendo que não continua aqui, ó, com seu território continental? Então, se a gente contar, ele é o terceiro maior do mundo. Mas se a gente não contar, que geralmente a gente não conta, nos livros não se conta, esses territórios não contínuos aqui, ele seria o quarto maior país do mundo em extensão territorial, perdendo a posição aí, em primeiro lugar, para a Rússia, que é o maior país do mundo, Canadá, que é o segundo maior país do mundo, tem uma pátria sobre ele, aí a China, aqui na Ásia, o que seria o terceiro maior, e os Estados Unidos o quarto maior, e no caso o quinto seria o Brasil, certo? Aí, dividindo o território, se a gente perceber aqui, os Estados Unidos é um país que tanto ele é banhado aqui pelo oceano, a parte leste dele, né, é banhado pelo Oceano Atlântico e a parte oeste dele é banhado pelo Oceano Pacífico. Aí, em relação ao relevo dos Estados Unidos, eu coloquei aqui, ó, deixei um mapa aberto aqui, fica melhor para vocês entenderem. No livro de vocês não está bem especificado essa parte. Só diz assim, que os Estados Unidos é um país que possui 4 grandes unidades de relevo, não é isso? E aí, essas 4 grandes unidades de relevo são divididas da seguinte maneira. Essa parte leste do território dos Estados Unidos, aqui a gente vai encontrar a América Anglo-Saxônica nesse mapa, né? Vocês estão percebendo? Essa parte aqui de cima, tá vendo? Canadá, e aqui os Estados Unidos. E aí, no livro de vocês vai dizer o seguinte, que os Estados Unidos é um país que possui 4 grandes unidades de relevo. E essas unidades de relevo foram essenciais para o processo industrial do país, para a ocupação, né, social também dentro do país, enfim. A dinâmica aí socioeconômica e etc., do território. Então, essa parte aqui é leste do país, a leste do país, a gente vai encontrar os Montes Apalaches, é uma região de planaltos mais baixos. Por quê? Porque é uma região que foi formada há muito tempo, certo? É uma região aí de dobramentos antigos, que hoje em dia se constitui na forma de planaltos, né? São planaltos rebaixados, baixos, e que são muito ricos na questão de minério, né? Principalmente de carvão mineral. Então, essa região aqui, a leste dos Estados Unidos, foi essencial no século XIX, quando o país começou a se industrializar. Por quê? Porque foi encontrar enormes reservas de carvão mineral aqui nos Montes Apalaches, que é uma região de planaltos, né? E também foi encontrado bastante quantidade de carvão mineral aqui nos Grandes Lagos, nessa região aqui, que tem 5 grandes lagos, por isso que é chamada de região dos Grandes Lagos, tá vendo? Tem o nome aqui, Grandes Lagos. Aqui, se eu ampliar, eu coloquei em outro local ali para vocês verem. Tem 5 grandes lagos nessa região, que fica entre Estados Unidos e Canadá, certo? Essas 2 regiões aqui, os Montes Apalaches, que é uma região de planaltos, e essa região aqui dos Grandes Lagos, né, foram essenciais para o processo de industrialização dos Estados Unidos. E vocês devem perceber, já devem ter estudado o tema 1, vocês vão ver aí que essa região aqui, a nordeste do país, que engloba tanto uma parte aqui dos Grandes Lagos, quanto dos Montes Apalaches, essa região aqui é a mais industrializada dos Estados Unidos, desde o início da industrialização dos Estados Unidos no século XIX. Vem sendo constituída a principal região dos Estados Unidos a nível industrial e a nível econômico do país. É aqui no nordeste dos Estados Unidos que a gente vai encontrar os 2 grandes centros de poder dos Estados Unidos. Aí eu vou colocar outro mapa. Quais são os 2 grandes centros de poder dos Estados Unidos? Né? A gente tem aqui Nova York, né? Cadê Nova York? Nova York, que é o centro financeiro dos Estados Unidos. Aqui, Nova York é o centro financeiro dos Estados Unidos. É a principal cidade do ponto de vista econômico, financeiro dos Estados Unidos. E tem também aqui nessa região Washington, D.C., né? Que é a capital dos Estados Unidos. Washington, D.C. seria o centro político, o grande centro político dos Estados Unidos. Por quê? Porque o presidente fica lá, as decisões do país, as principais decisões são tomadas em Washington. Então, Washington é o grande centro político do país e Nova York é o grande centro financeiro dos Estados Unidos. A principal bolsa de valores do mundo é Nova York, né? Ela concentra aí o maior número de ações, de investimentos, money, muito dinheiro invisível do mundo. Então, primeira grande unidade de relevo que eu vou falar aqui seria essa região aqui a leste,
que é uma região de constantes planaltos, um pouco mais baixos, porque se formaram há muito tempo na história do planetinha, e aí são planaltos que sofreram muito o processo de erosão com o tempo, né? Então, são planaltos, são áreas mais rebaixadas. A oeste, aqui nessa parte oeste do território, à esquerda do mapa aqui dos Estados Unidos, a gente vai encontrar as partes mais elevadas do território dos Estados Unidos e também do Canadá, que é onde a gente vai encontrar a presença de dobramentos modernos. Esses dobramentos modernos, dobramento moderno é uma estrutura geológica, chamada dobramento moderno. E aí, essa estrutura geológica, ela dá origem às grandes cadeias de montanhas recentes que a gente tem. Recente é tipo assim, formada há 60 milhões de anos, recente, bem novinha. E essas montanhas aqui, por exemplo, as montanhas rochosas, que se encontram entre o território dos Estados Unidos e o território do Canadá. Essa porção oeste aqui, pegando tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, é a porção mais elevada desses dois países, certo? Onde a gente vai encontrar as maiores altitudes. Consequentemente, tem alguns locais aqui que não vão ser muito povoados, justamente porque tem as maiores altitudes. Na parte central dos Estados Unidos, a gente vai encontrar, como está mostrando aqui nesse mapinha, as áreas mais rebaixadas. Estão vendo esse mapa, ele mostra a altitude do relevo também. Tanto mostra a questão dos recursos minerais, ó, nessa legendinha aqui à esquerda do mapa, quanto na parte direita do mapa inferior, tem aqui altitudes. Então, quanto mais próximo do verde, da cor verde, aqui, se vocês aproximarem aí no celular de vocês, vocês vão ver. Quanto mais próximo do verde, menor é a altitude. Ou seja, a altitude é a altura do relevo, né? Aí, a altura do relevo em relação ao nível do mar. Então, quanto mais próximo do verde, mais baixa é a região. A gente sabe que a unidade de relevo mais baixa, né, são as unidades das planícies, mais baixas e rebaixadas. Então, o território dos Estados Unidos, eu já falei de duas porções, né, de relevo. A parte leste engloba a parte dos planaltos, oeste a parte aqui das grandes feições, das montanhas. A parte central dos Estados Unidos, a gente vai encontrar a presença muito forte de planícies, de áreas rebaixadas, nas proximidades de rios, que são muito importantes para o abastecimento, para a geração de energia, para a circulação, tráfego de pessoas, de mercadorias, etc. Essa região central aqui é composta de grandes planícies, como está mostrando aqui, são áreas rebaixadas. E na costa do Atlântico, né, aqui próximo dos planaltos dessa região leste, na costazinha mesmo, a gente vai encontrar algumas planícies também, né, que são planícies litorâneas ou costeiras, né, porque se localizam aqui justamente no litoral. Belezinha? Então, eu falei de 4 unidades, né? Eu falei da unidade aqui do leste dos planaltos, do oeste das montanhas rochosas, né, que é a parte mais elevada do território, central, que são as planícies centrais, e aqui na parte leste também, na zona costeira, das planícies que são litorâneas ou costeiras. Belezinha? Vocês vão ver que o território dos Estados Unidos ele é bastante rico no quesito de recursos minerais, como petróleo, carvão mineral, ferro, alumínio, ouro, cobre, níquel, zinco, prata, né? Um território bastante rico no quesito de recursos minerais. Tanto no quesito de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural, quanto é um país rico também no quesito de minerais metálicos, né, com a presença de ferro, de ouro, de carvão, minerais que foram essenciais e são essenciais até hoje para o processo produtivo industrial dos Estados Unidos. Eu estou sendo muito rápida, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, pode dizer, Ana Beatriz, dê uma pausa aí, viu? Aí sim, vamos lá. Então, nessa região aqui dos Montes Apalaches e na região aqui dos Grandes Lagos, se constituiu, né, a primeira área aqui de desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, que foi um país que começou a se industrializar no século XIX. Então, desde o início da industrialização até hoje, a região nordeste do país é a região mais rica e desenvolvida no quesito industrial. E como eu já mencionei nessa aula, é onde a gente vai encontrar os dois grandes centros de poder dos Estados Unidos, que é o Washington, né, que é a capital, é o centro político, e o Nova York, que é o centro financeiro, que tem a principal bolsa de valores do mundo. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa dessa parte aqui. Não, já falei tudo, perfeito. Agora vamos para a exploração de xisto. Vamos lá, exploração do xisto. O xisto é uma rocha, certo? Uma rocha onde se extrai um material oleoso dela. Esse material oleoso, quando a gente aquece ele a altas temperaturas, por exemplo, a 500 graus Celsius, esse material ele se transforma ali num óleo combustível, ele pode ser transformado no óleo combustível e também ele emite ali um gás, certo? Então, os Estados Unidos, agora no início da década de 2000, vem começando a explorar o gás de xisto e o petróleo de xisto, certo? Através dessa rocha, eles conseguem extrair
tanto o material oleoso dela, né? Eles conseguem obter ali a transformação para um óleo combustível, né? Quanto conseguem também extrair gás desse tipo de rocha. E aí, com isso, os Estados Unidos se tornou o maior produtor mundial de petróleo de xisto do mundo. Eu tinha dado até uma informação para vocês que eu vou dar uma atualizada, porque nem eu estava me ligando aí nessa atualização, certo? Eu vi uma informação, essa daqui, mais recente sobre produção de petróleo mundial, ó, vou mostrar aqui de quando ela é. Ela é de 31 de julho de 2020, ou seja, bem recente, porque o livro de vocês, eu acho que ele é de 2017 ou 2018, não sei. E no livro de vocês está dizendo o seguinte, que os Estados Unidos, a perspectiva era que em 2018 se tornasse o segundo maior produtor mundial de petróleo, né? Isso tem aí, ultrapassando a produção até da Arábia Saudita, se tornando o segundo maior produtor mundial de petróleo. A perspectiva era essa para 2018, certo? Sendo que, ó, olha isso aqui. Os Estados Unidos, de acordo com esse site aqui, que ele é um site de confiança, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, o Centro Brasileiro de Infraestrutura, CEBI, não sei como é que se pronuncia, CEBI, de acordo com esse site, e outras que eu pesquisei também, mas eu deixei esse aqui porque ele já traz a listagem bem perfeita. O país que mais produz petróleo no mundo atualmente, ó, em 2020, são os Estados Unidos. Então, eles já se tornaram o maior produtor mundial de petróleo do mundo. Conforme os dados do livro de vocês, vai dizer o seguinte, que os Estados Unidos conseguem produzir 80% da energia que eles consomem. E, basicamente, grande parte, né, do que eles consomem de energia provém de combustíveis fósseis, como o petróleo, principalmente o petróleo, né? Gás natural e carvão mineral. E daí, com a exploração do petróleo e do gás de xisto, os Estados Unidos se tornou o maior produtor mundial de petróleo do mundo, certo? E isso é uma coisa boa para o país, porque é um país que os Estados Unidos sempre foi o país que mais importava petróleo no mundo todo. Tipo assim, mais comprava petróleo de outros países, né? Sempre foi um país que comprava muito petróleo, porque, embora produzisse muito petróleo e gás, não conseguia suprir a necessidade deles. Então, eles precisavam comprar de outros países do mundo, sobretudo países do Oriente Médio, dessa região aqui, que é a região que possui mais petróleo no mundo, né? Pegando aqui a Arábia Saudita, que sempre foi o maior produtor mundial de petróleo do mundo, esse país aqui, né? Um dos países que mais possui reserva de petróleo do mundo, né? Então, os Estados Unidos sempre comprou petróleo dessa região e também de alguns países aqui do norte da África, certo? Que são grandes produtores de petróleo. Enfim, então, quando os Estados Unidos, com essa exploração aí, a partir de esse dado aqui até aponta o ano que eles começaram a produzir petróleo de xisto, né? Que foi a partir de 2007, ó. Diz até aqui, vou botar essa notícia para vocês lerem também, viu? No grupo. Ó, os Estados Unidos ultrapassaram a Rússia e a Arábia Saudita na produção de petróleo desde junho de 2015. Então, o livro de vocês está bem desatualizado, né? Pela primeira vez desde 1975, né? Se tornou o maior produtor mundial de petróleo do mundo. Segundo essas estimativas aí. Cadê? E isso é graças ao quê? Permitiu o país aumentar sua produção em mais de 1 milhão de barris por dia, por anos consecutivos. A Revolução Americana do xisto, ou seja, é graças à exploração dessa rocha, do xisto, que extrai esse material oleoso. E quando a gente aquece ele, é possível obter o petróleo e o gás. Desde 2007, através da produção de gás, rapidamente se expandiu para a produção de petróleo. Então, desde 2007, os Estados Unidos vêm explorando o xisto, né, como uma importante reserva ali, recurso de combustível fóssil. Então, se tornou a maior economia do mundo, já é, na verdade, a maior economia do mundo, Ana Beatriz. Se tornou, na verdade, o maior produtor mundial de petróleo, né? Olha aí, com sua cerca de 19,51 milhões de barris de petróleo por dia, que representa aí em torno de 19% do total mundial produzido de petróleo. Belezinha? Então, eles já são o maior produtor mundial, seguido por Arábia Saudita e Rússia. Ótimo, isso é bom para o país porque eles começam a depender menos da compra de petróleo, né, de outros países. E, de certa forma, os Estados Unidos sempre interveio naquela região ali do Oriente Médio, né, essa região aqui. Sempre é uma região conflituosa, porque também é uma região muito rica em petróleo e gás. Então, os Estados Unidos sempre visou essa região aqui, certo? E com essa maior exploração do xisto, eles passam a depender menos da compra do petróleo dessa região. E, consequentemente, pode ser até que diminuam aí os conflitos por causa disso, né? A gente sabe que isso também não aconteça. Por quê? Porque quando você começa a explorar o petróleo do xisto, com o tempo ele passa a ter uma decaída na produtividade. Até essa notícia ela vai explicar isso.
Então, a tendência é que os Estados Unidos, eles voltem aí, eles caem uma posição com o tempo nessa exploração aqui do petróleo. Mas, atualmente, é o maior produtor mundial, certo? E isso é bom por causa que eles são muito dependentes dos combustíveis fósseis, muito. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Eles são o segundo país que mais emite, né, gases poluentes para a atmosfera, gases do efeito estufa, né, para a atmosfera, gases que retêm calor. Diz aqui, ó, eles são o segundo maior exportador. Que exportador? Eu estou tão rápida que eu estou trocando. Eles são o segundo maior emissor de CO2 do mundo. CO2 é dióxido de carbono. CO2, dióxido de carbono. E o CO2 é um gás que retém calor na atmosfera e com o tempo, né, o CO2 ele pode aquecer em níveis altos na atmosfera, em porcentagens elevadas, pode aquecer, né, e aí aumentando a temperatura global. Então, os Estados Unidos é o segundo maior emissor de carbono, dióxido de carbono do mundo. Perde só a posição para quem? Para a China, que é o maior emissor de CO2 do mundo, certo? Fala até aqui a questão da China, né, que a China depende cada vez mais do petróleo que é produzido no Oriente Médio e na África. Que a China também é um dos países que mais importa petróleo e gás e carvão no mundo. E são o maior emissor de gás. Sim, aí aqui diz o seguinte também, né, em relação à exploração do xisto nos Estados Unidos, do petróleo de xisto, gás de xisto. Diz que é um tipo de extração perigosa porque pode contaminar os lençóis freáticos. No processo ali de extração do óleozinho, né, do recurso, pode ser que contamine com produtos químicos os lençóis freáticos, que são essas águas subterrâneas mais próximas da superfície, certo? Pode ser que nesse processo de extração acabe contaminando os lençóis freáticos, e aí é uma coisa negativa, porque a água do lençol freático ela pode servir, né, tanto para ser uma nascente de um rio, quanto para abastecer uma cidade, para utilizar ali na agricultura, enfim. Então, isso pode ser uma coisa negativa. Aí aqui vai dizer o seguinte também, que os Estados Unidos, embora ele venha explorando bastante o gás e o petróleo de xisto, é um dos países também que investem bastante no setor de energias renováveis, como é o caso de energias provenientes de óleos biocombustíveis renováveis e de energia eólica no mundo. Deixa eu ver, vamos para atividades econômicas. Dentro de atividades econômicas, vai falar aqui a questão de que os Estados Unidos possuem uma agricultura e uma indústria muito moderna, muito mecanizada, que detém uma mão de obra muito qualificada, que detém os melhores meios métodos de produção, né? Os Estados Unidos possuem indústria e agricultura, então estão entre as mais produtivas e modernas do mundo todo. E aqui vai destacar algumas áreas dos Estados Unidos que são muito importantes. Como eu já falei, o Nordeste dos Estados Unidos sempre foi a região mais industrializada do país, desde o século XIX até hoje. Mas no final do século XX, essa região do Nordeste dos Estados Unidos, que é conhecida como Manufacturing Belt, né, que é o cinturão industrial dos Estados Unidos, vou mostrar um mapa para não ficar abstraindo, porque é horrível abstrair. Vamos para aqui. Vocês estão me entendendo ou não? Ave Maria, quase não liga o microfone. Estamos. Eu também não. Ok. Tá vendo aqui esse mapinha perfeito, esse mapa? Ele mostra... Peraí, minha filha, aqui pra cima. Estados Unidos e indústria. É claro que o mapa não está atualizado, mas, enfim, é perfeito para vocês entenderem. 2010. Diz aqui, tá vendo essa grande concentração aqui de indústrias? Que pega tanto, eu disse para vocês que a região dos Grandes Lagos, que é esse aqui que fica entre Canadá e Estados Unidos, que tem 5 grandes lagos aqui nessa região, e essa região aqui dos Montes Apalaches, que é a região de Planaltos, são 2 regiões ricas em carvão mineral, né, em jazidas carboníferas. E foi muito essencial para o processo industrial dos Estados Unidos no século XIX. Beleza. Para a implantação das primeiras indústrias. É tanto que até hoje, essa região aqui é uma região muito desenvolvida no ponto de indústrias. Detém aí o maior número de indústrias nos Estados Unidos. E também uma grande concentração populacional. Mas nem sempre obteve tanto êxito assim. É isso que eu vou mencionar já já. Essa região aqui do Manufacturing Belt, essa região nordeste dos Estados Unidos é conhecida como Manufacturing Belt, que é o cinturão industrial dos Estados Unidos. Essa região aqui passou por algumas dificuldades na década de 80, certo? Na década de 80 começou a haver o Japão bombou com a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão estudar Japão ainda.
Vocês vão ver que o Japão foi um país arrasado pós Segunda Guerra, né? Porque foi cobaia ali das duas bombas atômicas que os próprios Estados Unidos, né, jogaram lá em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Mas quando o Japão, né, pós Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra, o Japão começou a se reestruturar, né? Começou a investir maciçamente em alta tecnologia, educação de qualidade, infraestrutura para as indústrias, enfim. O Japão bombou pós Segunda Guerra Mundial. Né? É um dos países que mais cresceu, se não o país que mais cresceu a nível econômico e industrial do mundo, o Japão. E eu não sei se vocês sabem, o Japão está bem pertinho aqui dos Estados Unidos, ó. O Japão está bem pertinho dos Estados Unidos, você prestar atenção. Aqui é o oeste, né? Vamos para o oeste, para a esquerda. Ai, não vai, não. Mas, enfim, quando a gente vem para aqui, ó, aqui a gente vai encontrar o quê? Alguns países asiáticos, não é? Que são esses aqui, ó. Não é? O Japão, os Estados Unidos está por aqui, ó. Tá vendo? Bem pertinho. Então, ó, o que é que aconteceu na década de 80? Os japoneses cresceram muito a nível industrial, né? As indústrias japonesas bombaram, né? Com a Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos 1980, 1990. Quem bombava no mundo eram as indústrias japonesas. É tanto que, tipo, começou uma crise muito forte nos Estados Unidos, nessa região aqui, a Nordeste, o Manufacturing Belt. Por quê? Porque os produtos japoneses, tipo os carros japoneses, invadiram os Estados Unidos. Carros de ótima qualidade, produtos de ótima qualidade, acessíveis, né? Começou a invadir os Estados Unidos. E aí, um dos setores mais produtivos aqui no Nordeste é o setor de automóveis, certo? Vocês vão ver que essa região Nordeste aqui, ela se destaca, um dos setores é o setor de automóveis. E aí os carros japoneses começaram a bombar nos Estados Unidos, né? O que é que aconteceu? Entrou em crise. O Manufacturing Belt entrou em uma crise na década de 80. É tanto que ficou conhecido no tempo de Rust Belt, que quer dizer o cinturão enferrujado, porque eles entraram em crise, uma crise industrial aqui por causa dos produtos, tanto do Japão, né? Quanto alguns produtos asiáticos, de tigres asiáticos, que a gente vai estudar isso também, os tigres asiáticos, que são países que começaram a se desenvolver muito também do ponto de vista industrial, começaram a invadir o mercado de ótima qualidade e baratinho, né? Então, começaram a lacerar... Deu uma travada agora, foi só no meu? Não, deu uma travada mesmo. Não, no meu Eu também. mesmo já tá normal. Eita. E aí, ó, na década de 80, produtos asiáticos e produtos japoneses também, que tá na Ásia, né, obviamente, começaram a invadir o Nordeste dos Estados Unidos, né? Provocando uma profunda crise aqui financeira na região. E aí eles deixaram de ser conhecidos como Manufacturing Belt, cinturão industrial, e começaram a ser conhecidos como Rust Belt, né? O cinturão enferrujado, por causa disso. Aí essa região, ela sempre foi muito rica. Aqui citam as indústrias, né? Tanto no ramo de siderurgia, que é a indústria de ferro, de aço, tem até aqui, ó, o símbolo da siderurgia, metalurgia, no ramo de automobilística, de automóveis, né? Aqui sempre foi uma região muito rica naquelas empresas famosas de automóveis. Também na indústria química, indústria eletrônica, também nessa região. No mapinha tá mostrando, né? Só não tá aí no mapa o quê? Não, tá todos. Tava pensando que não tava eletrônico, mas tá aqui, eletroeletrônica. Tá sim, tá todos. Então, na década de 80, enfrentou uma crise. Aí, na década de 90, essa região do Manufacturing Belt começou a se reerguer, certo? Eles começaram a se reerguer na década de 90. Ana Beatriz, tá travando? É a sua internet, não? Não É tá a mais minha? travando pra mim. Não tá travando para mais alguém, além de Itauana? Pra mim tá... também não. Então, Itauana, eu acho que é aí, viu? Olha aí, olha aí, olha aí. Sim, aí vamos lá. Na década de 80 tinha entrado em crise, né? Porque os produtos japoneses tinham invadido os Estados Unidos e alguns produtos de outros países asiáticos começaram a invadir aqui. Quando foi na década de 90, essa região do Manufacturing Belt, a nordeste dos Estados Unidos, começou a se reerguer. Ó, lembrando, até agora eu só estou falando do Manufacturing Belt. Eu não estou falando das outras duas regiões industriais dos Estados Unidos, que são muito importantes também. Já já eu falo delas, já já. Mas eu vou continuar falando do Manufacturing Belt, porque é a principal região industrial dos Estados Unidos. Então, na década de 90, 1990, essa região aqui passou a se reerguer. Graças a quê, Ana Beatriz? Eles começaram a se reerguer. Nem todas as indústrias conseguiram se reerguer, nem todos os ramos produtivos conseguiram se reerguer. Mas o automobilístico, principalmente o automobilístico, conseguiu sim, né, se reerguer economicamente na região. Graças ao investimento maciço em microeletrônica,
em automação industrial e também no ramo de tecnologia de ponta na produção. Eles começaram a se desenvolver novamente e conseguiram tomar aí a posição internacional de grandes produtores mundiais em alguns setores, mas nem todas as indústrias conseguiram se reerguer. Pronto, falei do Manufacturing Belt. Professora, deixou de ser a principal região industrial dos Estados Unidos? Não, não deixou, certo? Falei dela até agora porque ela é a mais importante. Isso tem muito a ver com o processo de colonização também do território. Eu já falei aqui que as 13 colônias surgiram justamente nessa região a leste, não foi? Que as colônias do norte elas eram mais desenvolvidas, já falei disso. Certo? Tem a ver com isso aí. Por isso que essa região ela é a mais desenvolvida até hoje. Aí agora vamos falar de duas outras regiões nos Estados Unidos industriais, que também são muito importantes para o país, para a economia do país. Mas elas vieram a se desenvolver depois do Manufacturing Belt, certo? O Manufacturing Belt é uma região que passou a se desenvolver industrialmente, né? O grande cinturão industrial dos Estados Unidos começou a se desenvolver desde o século XIX. Já essas duas outras regiões que eu vou falar agora, que são muito importantes para os Estados Unidos, são regiões que passaram a se desenvolver principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, certo? No final da Segunda Guerra Mundial, que são a região ao sul dos Estados Unidos, que é considerada o Sun Belt, Cinturão do Sol, certo? Sun Belt, que engloba essa região aqui do Golfo do México, uma região muito rica em petróleo, na indústria aeroespacial também. E essa região aqui do estado da Califórnia, que é onde vai ficar o Vale do Silício, o Silicon Valley, que é uma região muito rica no ramo de tecnologia, de eletrônica, de telecomunicações, as maiores indústrias do mundo de telecomunicações, desses ramos aí, telecomunicações, tecnologia de ponta, de informática, se localizam nessa região. Eu até mostrei uma imagem, né, mostrando aí que seria o Vale do Silício. Então, essa região aqui, ela passou a se desenvolver bastante por motivos específicos. Vou mostrar aqui para vocês que motivos foram esses. São motivos ligados à questão estratégica, né? Porque se você prestar atenção, o Vale do Silício fica na pontinha oeste dos Estados Unidos. Muito próximo de quê? De mercados asiáticos, que são os mercados que mais crescem no mundo, a nível econômico. Bem próximo ali da China, do Japão, dos tigres asiáticos, como Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura. E os novos tigres asiáticos também. Peraí, minha filha, você vai para onde agora? Você vai para aqui. Isso! E por que não tá indo? Peraí. Vocês já estão vendo o site aí do IBGE? O mapa do mundo? Uhum. Ok. Quais são os fatores que os Estados Unidos começou a investir maciçamente para a Segunda Guerra Mundial e outras regiões? Agora, por que os Estados Unidos começou a investir, professora, no Vale do Silício, oeste, e na região ali do Golfo do México e no Golfo do México ao sul, né? Por quê? Porque pós Segunda Guerra Mundial. Como a gente viu um pouquinho sobre o Manufacturing Belt, não foi? Mas pós Segunda Guerra Mundial, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos começam a meio que tentar dinamizar o país, né? Desconcentrar a indústria. Oi. Alguém quer Eu falar? saí da aula porque começaram a fazer um negócio lá na rua, lá de casa, teve que desligar a internet, a energia da rua. Eu tive que vir aqui pra casa do meu primo. Ah, situação. Tá bom. Coitado, é cada perrengue que a pessoa passa nessas aulas online, hein? Sim, aí vamos lá. Então, os Estados Unidos, pós 1945, começou a investir em outras regiões para dinamizar a economia do país. Como assim, Ana Beatriz? Explica isso direitinho que eu não entendi. Por quê? Porque o intuito de dinamizar a economia do país. Como o principal setor industrial do país se localizava basicamente só no nordeste do país, os Estados Unidos são um país bem grande, então eles queriam dinamizar, tipo assim, né, começar a aumentar ali o fluxo de economias e produção em outras áreas do país. E aí ele escolheu essas duas áreas. Ao sul, por uma questão ali de recursos energéticos, né, começou a explorar a região sul, que fica ali próximo ao Golfo do México, que é o Sun Belt, e começou a explorar a parte oeste dos Estados Unidos. E eu vou mostrar já por quê. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Então, ele começou a tentar desconcentrar a indústria. Ó, desconcentrar a indústria do Nordeste. Professora, o que é isso, desconcentrar a indústria do Nordeste? Os Estados Unidos passou a transferir, tipo assim, pegar as indústrias do Nordeste e colocar na região sul e na região oeste? Não. O processo de desconcentração industrial não quer dizer que as indústrias vão sair de uma região e vão para outra. Quer dizer o seguinte, que vão surgir novas indústrias
em outras regiões. Não quer dizer que as indústrias fugiram do Nordeste e foram para o Sul e para o Oeste, não. Não quer dizer isso. Desconcentração industrial quer dizer que outras indústrias vão surgir em outras regiões do território. É isso que está querendo dizer. Beleza? Então, ele começou a dinamizar outras partes, investindo maciçamente em infraestrutura para essas novas indústrias que estavam surgindo, tanto no Sunbelt, na parte sul dos Estados Unidos, quanto na região oeste dos Estados Unidos. Aí, vamos lá. Eu disse que ia explicar quais motivos que favoreceram, né? Essas indústrias aí nessas regiões. Eu já falei do Golfo do México, que é a questão da exploração do petróleo. O Golfo do México, deixa eu ver, eu acho que eu botei aqui para eles verem. O Golfo do México, não botei não, Beatriz. Tô sim, aqui! Ó, o Golfo do México, essa região do Sunbelt se localiza aqui, né? Ao sul dos Estados Unidos. Né? Bem próximo do Golfo do México, que é onde se extrai bastante petróleo dessa região, para essa região aí. Essa região também é rica no setor de aeroespacial. Ok. Aí, vamos para o oeste dos Estados Unidos, pegando aqui o estado da Califórnia. Essa região aqui é onde fica o Vale do Silício nos Estados Unidos, que é uma região que se desenvolveu muito do ponto de vista de alta tecnologia, né? Nos ramos de informática, tecnologia de ponta e telecomunicações. E detém aí as empresas mais importantes do mundo desses ramos. Essa região aqui se desenvolveu por alguns motivos estratégicos. Primeiro, que fica muito próximo aqui da Ásia, né? Do Japão, que estava crescendo muito no final do século XX, de alguns tigres asiáticos, da China. Então, é uma área estratégica aqui para o país. É uma área também de segurança do território. Cadê? E uma área também de próspera aí no quesito do comércio internacional, né? Eu já falei, na verdade, isso aí. Pronto. E o do Golfo do México eu já falei também, né? Porque já falei. Então, tanto essa região aí, próxima ao Golfo do México, ao sul dos Estados Unidos, quanto a região do Vale do Silício na Califórnia, nos Estados Unidos, passou a atrair um número grande de empresas e de investimentos, né? De empresas, de pessoas querendo investir na região. E passaram a implantar um diverso número de indústrias. Isso pós-Segunda Guerra Mundial, certo? O Manufacturing Belt ainda estava desenvolvendo, ainda estava lá de vento e popa, né? Não tinha vivenciado a crise, não, porque a crise do Manufacturing Belt só vai acontecer, tá explicando aqui, viu? Nessa página aqui, ó, a crise, ó. Só vai acontecer na década de 80, mas ele já começa a se reerguer na década de 90. Aí sim, professora, com o desenvolvimento dessas outras regiões nos Estados Unidos, né? Tanto aqui ao sul do país, quanto ao oeste do país com o Vale do Silício. O que é que vai acontecer com a dinâmica populacional? Muitas pessoas vão começar a migrar para essas regiões que estavam se desenvolvendo pós Segunda Guerra Mundial. Tanto essa região... E é isso? Karine? Eu, hein? Tanto essa região aqui, ao sul dos Estados Unidos, passou a receber muitos imigrantes, provenientes do México. Muitos cubanos começaram a entrar no estado da Flórida, na região da Flórida. Asiáticos também começaram a vir para essa porção do Pacífico, do Vale do Silício. Começou a receber muita mão de obra. E isso até é uma coisa positiva para os Estados Unidos, porque era uma mão de obra barata, certo? E até incentivou o processo industrial. E muitas pessoas também começaram a sair, a migrar do nordeste do país para essas regiões mais próximas que estavam se desenvolvendo. Ok, falei disso. Agora falta só falar de quê? Da agricultura dos Estados Unidos. Falta 1 minuto e 40, vai dar certo. Vamos lá. A agricultura dos Estados Unidos é uma agricultura muito mecanizada, muito automatizada, que detém uma mão de obra qualificada, mas só emprega 2% da população dos Estados Unidos. É um número bem baixo, né? Só 2% de todas as pessoas que moram nos Estados Unidos trabalham no setor da agricultura, então é um número pequeno. Isso indica que é uma indústria muito, muito, muito mecanizada, né? Que tem muita... É um ramo produtivo, na verdade, né? Muito mecanizado. A agricultura nos Estados Unidos ela é aliada à agroindústria. Que é isso, professora? Agroindústria. Ou seja, indústrias que produzem, né? Pega ali a matéria-prima da agricultura e produzem produtos industrializados. A agroindústria. Aí eles também se consideram não. Eles também são aí o maior produtor e exportador mundial de alimentos do mundo, os Estados Unidos. A agricultura mais moderna do mundo é deles e eles são o maior produtor mundial de alimentos do mundo. E exportador, né? Se destaca muito no setor de cereais, como, por exemplo, trigo, soja,
milho no mundo, né? Inclusive, eles são aí, concorrem com a gente essa questão de cereais, né? Principalmente a soja. Concorre com a nossa soja aqui no Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo. E falta só falar dos belts, e provavelmente não vai ter tempo de falar dos belts. Mas, enfim. Os belts seriam o quê? Os grandes setores industriais e agrícolas dos Estados Unidos. Né? Aqui vai falar da questão agrícola. Mas, como eu já falei, a agricultura nos Estados Unidos está totalmente aliada às indústrias, né? Porque tanto